E se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e follow-me. Fala galera, esse é o Follow Me Cast, o podcast mais carismático de toda a internet. Eu sou Bruno Everton. E eu sou o Max, estou aqui com vocês a primeira vez. E hoje a gente tem um convidado, vou chamar a vinheta para que você descubra quem é, hein? Roda aí! E é isso aí, hoje a gente está recebendo aqui o Guilherme, fundador da comunidade Cristo Libertador. Boa noite, Guilherme. Boa noite, meus irmãos, boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês. Já fazia um tempinho que eu tava para vir aqui, sempre não tava dando, tava meio enrolado. Isso, né? Quarta-feira é meio enrolado pra gente por conta do nosso dia de espiritualidade, mas graças a Deus deu pra gente vir hoje. Graças a Deus. Isso é vida em comunidade. A gente vai falar exatamente desse tema, né? Vamos falar de vida em comunidade. E eu acho engraçado porque as pessoas elas falam que elas têm dificuldade de viver em comunidade. Eu converso com pessoas de comunidades paroquiais, elas têm dificuldade. Mas eu fico pensando, poxa, mas no céu nós não vamos ser uma grande comunidade? Então tem que aprender a viver em comunidade aqui. Se você não viver aqui... Mas elas não estão erradas, né? É difícil viver em comunidade, meu irmão. Não é fácil, não. É porque a gente olha lá, né, a comunidade de Corinto, a comunidade de Éfeso, né? Parece que era tudo tão perfeitinho. Foi evangelizada, né, por São Paulo, diga-se de passagem, mas continuemos. Não era fácil, Guilherme, não. Conta pra gente, como nasceu a comunidade Cristo Libertador? Cara, a comunidade nasceu a partir de um ministério, né? Nós nascemos como Ministério da Renovação Carismática Católica em 97. Eu entrei no ministério em 99. Eu era auxiliar de mesista de som. Eu ficava... Igor, tem futuro. Auxiliar de mesista de som. Era tipo assim como posso dizer? Aquele que ficava do lado do mesista. E aí quando ele não entendia o que o baterista que estava lá no fundo precisava, eu ia até lá, perguntava pro baterista o que ele queria e eu ia... não tinha WhatsApp naquela época, não tinha... Então eu fazia isso, aí depois eu fui aprendendo a mesa de som, aí comecei a tocar bateria, até que cheguei a animar, a conduzir, né? Porque meio que foi tudo uma necessidade, assim. Eu ia caminhando e chegando em alguns lugares de acordo com a necessidade. E aí eu sei que as coisas foram caminhando, eu sempre gostei muito de artes, né? De teatro, de dança, de música. E aí o Ministério de Artes foi criando outras áreas, começamos a fazer a Paixão de Cristo, o número de pessoas foi crescendo. Nós enfrentamos muitos problemas na paróquia, com padre, perseguição, tempo de bonança com ele. Aí depois o pessoal da Renovação Carismática Católica da nossa paróquia decidiu sair da paróquia porque não dava mais certo com o padre. Aí eu já era coordenador do ministério, entendi que nós deveríamos ficamos, o padre ficou amigo nosso, aí o pessoal da renovação achou que a gente era traidor e nós ficamos e foi. Até que em 2011 eu casei e a partir do meu casamento eu comecei a ficar inquieto com aquela realidade ministerial, porque apesar de nós termos frutos artísticos, frutos até de conversão, né? Fazíamos retiro querigmático, sempre com muito teatro, música, dança. Começou a me inquietar porque eu percebia que a busca pela santidade dentro do ministério não era algo acirrado. E a começar por mim, né? Eu não é muito o assunto de hoje, mas eu não vivi a castidade no meu namoro com a minha esposa, né? Vivemos por um pouco tempo, aí depois não vivemos mais, aí no final, quando estávamos para casar, eu entendo que nós vivemos muito mais uma abstinência do que propriamente dita castidade. E aí aquilo começou a me inquietar muito, assim, né? Porque a gente não conseguia avançar como ministério. Por exemplo, a gente não conseguia gravar um CD de música. Todo mundo gostava do nosso ministério, mas não rolava um CD. Não surgia música. As pregações até chamavam, mas não... Sabe aquele negócio travancado? Que não vai, mas não vai.
E aí foi em 2013 que nós fomos para a Jornada Mundial da Juventude e na vigília, no último dia, do sábado para o domingo, na vigília com o Papa, que eu senti muito forte no momento de adoração, no momento de silêncio, Deus falando que era momento de darmos um passo, né? Que nós precisávamos parar tudo e discernir para darmos um passo. Naquele momento eu entendi que era alguma coisa ia acontecer. Hoje eu sei que já era Deus naquele momento falando que seríamos uma comunidade, né? Já haviam profecias anteriores a isso, de anos assim, né? Antes de eu entrar já tinha profecia de que o ministério seria uma comunidade. E aí, então, eu chamei os líderes, fizemos um ano de discernimento e entendemos que o Senhor queria que fôssemos uma comunidade. E aqueles irmãos que estavam em discernimento comigo, junto com outras pessoas que nos acompanhavam, monge, outros fundadores, começaram a reconhecer em mim o fundador da comunidade. E aí eu já era coordenador, começaram a reconhecer. Eu nem sabia muito o que era, quais eram as atribuições de um fundador, né? O que fazia, qual que era a importância, né? Tudo isso. E aí em 2014 eu chamei todo mundo, no meio do ano de 2014 eu chamei todo mundo para um retiro, as 120 pessoas que nós tínhamos no ministério. E anunciamos que iríamos dar esse passo, que iríamos fazer um ano agora de formação para aqueles que quisessem fazer os seus primeiros vínculos, né? A gente chamava naquela época de consagração. Na nossa cabeça a gente ia se formar um ano e já ia virar consagrado, né? Ia ser um negócio, tipo, imagina, era uma em muitos aspectos era uma zona completa, né? No ministério, assim, nos bastidores. E a gente tinha essa ideia. Dos 120, 77 foram pro retiro, os outros nem apareceram. Dos 77, 44 resolveram fazer o caminho. Dos 44, 42, contando comigo, fizeram os vínculos. Aí eu, no meio de 2015, eu fiz a minha consagração junto com a Letícia, que na época se consagrou junto comigo, que nós entendíamos que ela seria a cofundadora. E os outros se vincularam, né? Então aí foi assim que a comunidade meio que deu o seu primeiro passo, né? Surgiu a comunidade, mas ainda nós estávamos engatinhando. Nas vésperas da nossa missa de instituição, que foi celebrada pelo Dom Devair, o Senhor, através do Dom Devair e de outros fundadores amigos meus, nós entendemos que não haveria consagração além da minha. Então, nas vésperas, eu devia comunicar para todo mundo que, ó, vocês não vão se consagrar mais. Somente eu agora. Só eu vou só eu e a cofundadora. E nem a minha esposa, né? Nem minha esposa, nem a minha irmã, meu cunhado, e tios parentes, que são os mais difíceis, né? Vida em comunidade é difícil. Vida em comunidade com parente, irmão. Aí, irmão, você vai ver. E principalmente quando você tem que tomar uma decisão que você entende que é vontade de Deus e que ela desfavorece, de certa forma, aqueles que são mais íntimos seus, que são seus parentes. Aí o bagulho fica louco, né? E aí nós tomamos essa decisão e a comunidade surgiu, né? Mas ainda assim, quando eu comuniquei que não haveria consagração, que seria 3 anos de formação até a consagração, já, torceram o nariz, e porque só você e a Letícia, não sei o quê. Mas isso talvez até mais por uma incompreensão de como as coisas são conduzidas. Então, né? incompreensão e maturidade mesmo, né? Imaturidade. Hoje nossa comunidade vai completar 7 anos. Neste ano nós vamos ter a consagração possível consagração de 2 membros, possível porque eles estão no caminho formativo, que é a minha esposa e o meu cunhado, que são aqueles da primeira turma ali que conseguiram chegar. Então você imagina, de 42 que começou o caminho, depois de 7 anos, tá chegando 2. Os outros, não é que os outros 40 desistiram. Não, uns 20 desses não estão mais com a gente. Mas entraram outros. Mas é que ainda assim, os anos formativos, eles não são necessariamente... Não é igual escola pública no Brasil, né? Que você entrou e vai passando. Não é assim. Você precisa alcançar algumas metas. Você precisa... Até porque esses anos formativos é para alavancar também a sua busca pela santidade, entendeu? É um momento onde você vai ter alguém ali, um formador, te
com todo respeito, arrochando pra ver se você começa a dar resposta na sua vida, porque até hoje você não deu, né? E agora nós vamos ter essa possível consagração desses membros, então a gente entende a necessidade deste caminho do que aconteceu. É que na época, imagina, fundador novo, sem experiência, a galera também, a gente com uma série de dúvidas, muitas dúvidas sobre tudo, sobre o que Deus queria que nós fizéssemos, sobre que lugar que nós íamos, se o padre nos aceitaria. Mas, Guilherme, quando você fala nas dúvidas, né? Eu acho que quando você fala da história da criação da comunidade, primeiro que é muito louco uma comunidade sair de um ministério, né? De um ministério. Geralmente quando a gente vê os fundadores, o cara tá ali num discernimento, numa vida oracional muito grande com Deus, numa intimidade grande ali pessoal, e ele tem ali, Deus coloca no coração dele o desejo de fundar uma comunidade, e ele meio que começa sempre sozinho. No seu caso já foi diferente, você já tinha um grupo, já tinha uma galera com você ali no ministério, vocês já estavam na caminhada. E eu acho que a minha pergunta é até assim, será que para você naquele momento, dentro dessas tuas dúvidas, tinha um conforto de que as pessoas te elegeram ali, o coordenador, ali o fundador, você o portador daquele carisma que estava nascendo? Isso te trouxe alguma segurança de assim, poxa, se as pessoas me colocaram aqui, vai ser mais fácil eu conduzi-las, né? Mas talvez isso não se concretizou na prática, como você falou. Então, na verdade, assim, o que aconteceu? Não foi bem uma eleição, né? Porque o que acontece? A gente, depois da Jornada Mundial da Juventude, eu chamei os coordenadores e falei, vamos discernir, um ano nós vamos discernir, paramos, não fizemos retiro, só tocávamos nas missas, vamos discernir o que o Senhor quer de nós. Ou a gente vai dar um passo a mais, que eu entendi que já seria a comunidade, ou a gente vai acabar o ministério, porque do jeito que tá não dá. Fala assim, eu não... E aí tinha um pouco de uma motivação até que nem era a mais pura e mais santa. Eu falei, eu não nasci pra ficar parado num lugar, cara. Pra mim não tá legal, tipo assim, não ter pra onde ir, não ter um norte. E aí o Senhor foi me incomodando com algumas coisas. Mas eu já era coordenador no ministério, as pessoas já me respeitavam. Já tinha uma hierarquia. Já existia hierarquia, entendeu? O que eu falava virava lei, o que eu decidia com mais a ajuda de um ou outro acontecia, muita coisa eu é que encabeçava. Então eu ao longo eu meio que fui me tornando um Severino em primeiro lugar, entendeu? Sim. O ministério precisou de um percussionista, eu fui tocar percussão, de um baterista eu fui tocar bateria. Aí o animador lá, que era o coordenador do ministério, saiu fora. Tem alguém que tem capacidade de ir lá na frente ficar fazendo palhaçada pro povo louvar a Deus? Ah, o Guilherme, mas ele não canta. Não, mas tudo bem, se ele animar tá bom. Então ele anima e vai aprender a cantar, né? E assim eu fui, meio que foi natural, entendeu? Não foi uma coisa que eu desejei estar ali. Tipo, foi uma coisa meio nata, né? É como se essa liderança já fosse algo... Eu não fiz força. Ali, foi nascendo e tanto é que várias vezes eu conversava com alguns membros que eram líderes das outras áreas de ministério e eles falavam assim, pô, eu falo as coisas para as pessoas do meu grupo de dança, por exemplo, que era só mulher, e elas não ouvem. Aí você vem falar a mesma coisa e às vezes você é mais grosso do que eu e as pessoas acham lindo e começam a fazer. Então já tinha um negócio ali diferente, entendeu? Que ia surgindo, que ia acontecendo. E então não houve uma eleição, já foi acontecendo. Quando as pessoas apontaram, meio que não foi uma grande surpresa, certo? Já foi só uma constatação. É como se a gente constatasse, né? Que, pô... Já estava consumado ali. Não tem outra pessoa, as inspirações vêm dele, de Deus através dele. Quando a gente fala de rezar, através dele, ensaia através dele, pega no pé através dele. Quem quer meter dar pitaco na vida das pessoas para ajudar elas a serem melhores, quem a gente liga quando tá ruim é ele. Então, cara, não tem o que fazer. Se for ele... Se não for ele, vai ser quem, entendeu? Ter que aceitar ele. Só que isso, de certa forma, ao mesmo tempo que passa uma certa segurança porque a gente já caminhava junto, tem uma série de dificuldades. Por quê? Porque nós crescemos juntos. Então, eles conheciam o meu apelido, eles conheciam meus defeitos, eles sabiam dos meus pecados mais íntimos, e agora, de repente, eles tinham que transcender e entender que eu era um fundador, esquecer
a minha vida de pecado, entender que a graça fundante estava sobre mim e que o Senhor ia falar com eles na vida deles e modificar toda a vida deles através de mim. Então isso nem sempre é fácil. A maioria das vezes é bem difícil. Tanto é que... Porque existe a comparação da pessoa, né? Poxa, porque ela te conhece tão bem e fala assim, exatamente. Poxa, como o Guilherme era o que era e agora ele é o santão, ele tem a razão de tudo. Isso. E muitas vezes fica difícil, né? Às vezes, por exemplo, você pega uma pessoa... por exemplo, a gente não é amigo íntimo do Papa Francisco. Sim. E não dá pra gente ser amigo íntimo do Papa Francisco, entendeu? Né? A gente, por mais que a gente esteja buscando a santidade, a gente fale que não, o Papa Francisco peca, o Papa Francisco também erra, também fala besteira, alguma coisa assim. Cara, ele vai na mídia e ele fala uma coisinha, de repente, que ele não pensou pra falar, a gente já fica abismado. A gente já fica abismado e tem um monte de gente que é mais católica do que o Papa e já começa a meter o pau nele, não porque ele é herege, não porque é sede vacante, é porque isso, é porque aquilo. Então, essa distância para a hierarquia é normal. Por exemplo, um pai que é amigo do seu filho, ele tem grandes chances de ser um pai ruim. Ele precisa antes ser pai. A amizade é outra coisa. A amizade pressupõe uma troca que não tem como eu ter essa troca com a minha filha. Eu amo a Sara, eu dou a minha vida por ela, mas ela tem 7 anos e eu tenho 37. Tem coisa que eu não... Como que eu posso dizer que eu sou amigo dela se eu não consigo fazer uma troca? Amizade pressupõe troca, entendeu? Então, de certa forma, algumas amizades com o tempo desses anos de caminhada precisaram ser esfriadas, outras surgiram novas, e as coisas foram indo para o seu devido lugar, né? Mas tiveram grandes choques, né? Quando eu cheguei, por exemplo, para minha esposa e falei que eu ia me consagrar e a cofundadora era uma outra mulher que não era ela, de certa forma foi um choque ali pra ela, choque, né? Para ela, né? Porque aí depois a gente também descobriu que tinha toda uma questão de idolatria da parte dela para mim e uma alimentação dessa idolatria da minha parte para com ela, né? Mas pra ela foi um choque, né? Pô, como assim? Porque aí se misturam as coisas, entendeu? Pô, sou casado com ele, eu que vou segurar as buchas, como assim? Ele vai se consagrar e vai ter outra mulher lá do lado dele, que não sou eu. E, pô, eu que divido meu tempo de namoro com o ministério, eu que divido meu tempo com os problemas da comunidade, agora é outra. Entendeu? Então, foi difícil. Foi difícil. Mas graças a Deus ela... é santa, se resolveu sozinha. E como foi, qual foi o momento que Deus suscitou o carisma da comunidade? Porque hoje eu confesso que eu olho para o carisma da comunidade e eu vejo algo muito atual, mas muito atual mesmo. É realmente uma comunidade que nasceu pro tempo que realmente ela nasceu, né? E como surgiu? Como que isso foi esculpido, né, no seu coração e transmitido para a comunidade ao ponto de uma pessoa vir conhecer a comunidade e aquele carisma tocar o coração dela? Sim. Eu digo assim, as pessoas, elas fantasiam muita coisa sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre a vida de intimidade com Deus. As pessoas excluem muita questão da racionalidade, que é fundamental para quem quer ter uma fé madura, né? Um grande dom que Deus colocou em nós, que define o nosso espírito, a nossa vontade, a nossa inteligência. As pessoas ignoram isso. Então, muitas coisas nasceram, cara, das necessidades. Tipo assim, aquele ditado, sabe? A água bateu na bunda, aí você aprende a nadar. É isso. Então, por exemplo... a definição do nosso carisma: ser sinal da verdade e da liberdade do Cristo em todas as realidades de escravidão humana. Como que surgiu essa frase? Essa frase surgiu, a gente já tinha começado a evangelização na Fundação Casa. A evangelização na Fundação Casa, até a nossa missa de instituição, que foi em 20 de julho de 2015, a gente nunca tinha feito. Eu tinha ido 2 vezes com a comunidade Instrumento de Deus evangelizar a Fundação Casa Masculina da Vila Guilherme. E aí, o bispo
impôs a insígnia em mim, na Letícia, nos consagramos, eu impus a insígnia em todos os primeiros vinculados, celebramos a Santa Missa, aí ele chegou na ação de graças, ele falou, olha, como primeira missão da comunidade de vocês precisam evangelizar a Fundação Casa Feminina de Taipas, porque lá a igreja não consegue entrar. A Aliança de Misericórdia está tentando, mas não consegue, eu quero que vocês entrem. Para as novas comunidades, a voz do bispo é a voz de Deus. Nós nascemos para a voz do bispo. Isso nós não sabíamos no dia. Isso nós descobrimos depois. Aí quando a gente lembrou do dia, a gente falava... Primeiro você fala assim, não, mas o que ele tá falando? Cara, porque foi isso. Não, porque quando ele falou isso... Tá maluco. A primeira coisa que eu falei, eu estou quer me mandar a morte, não, né? Eu estou fundando a comunidade porque eu quero ser artista, cara. É tipo assim, eu quero fundar a Colo de Deus, entendeu? Sim. Eu quero fazer shows. Eu quero, eu quero musical, cara. Eu quero, tipo... é isso, cara. Eu quero isso aí. Eu amava teatro, dança. Tipo assim, eu acho uma mulher dançando balé, jazz. Você queria ser a brother católica, mim, um paraíso, né? Na terra. Eu queria ser a brother católica. O meu casamento, nós tivemos a graça de passar a lua de mel em Cancún. E aí eu voltei, quando eu voltei em 2011 de lá, a gente tinha ido lá no Cocobongo, não sei se já ouviram falar. É uma balada, mano, que acontece tudo. Tipo assim, acontece show, entra o Michael Jackson, daqui a pouco entra o Batman, o Homem-Aranha. Teve até Paixão de Cristo na balada. Os caras entram pendurados... Totalmente... Os caras entram pendurados nos panos, sabe aqueles caras que descem rolado no pano? E daqui a pouco é papel picado e a mulher subindo no balcão e sopra o vento e joga o vestido delas pra cima. E eu olhava pra aquilo e a gente servia na Cristoteca às vezes. Eu falava, mano, a gente precisava de uma coisa católica assim, cara. Porque, tipo assim... Que impactasse a pessoa. Que impactasse, porque você vai fazer um barzinho de Jesus, mano, é uma desgraça, uma tristeza, tipo um negócio mal feito, mal organizado. Eu falei, eu quero fazer isso aí, eu quero público, multidão, pau. Aí o bispo mandou a gente ir pra Fundação Casa. Aí beleza, vamos pra Fundação Casa. Primeira coisa, uma burocracia pra entrar do caramba. Né? O pessoal às vezes fala assim, pô, eu quero tanto evangelizar na Fundação Casa. Me leva com você, irmão. Precisa mandar o seu documento, precisa mandar pra Pastoral do Menor. Aqui na Arquidiocese você não entra na Fundação Casa sem a Pastoral do Menor autorizar. E aí depois eles vão aprovar. O bispo mandou a gente em julho de 2015. A gente chegou na primeiro dia na Fundação Casa em maio de 2016. Nossa, e não era porque a gente estava fazendo corpo mole, era porque a gente não conseguia mesmo. Que cada hora era uma coisa. Guilherme, até pra gente entender, ela vinha mais quando a gente fala da própria pastoral ou do sistema mesmo carcerário? Não, do sistema como um todo. A questão da Pastoral do Menor, ela otimizou, porque ela centralizou todas as comunidades que querem evangelizar na Fundação Casa, é só procurar a Pastoral do Menor que ela dá um jeito. E ela direciona para a fundação que não tem. Porque antes cada comunidade fazia aonde queria, e aí quando perguntava, tem igreja católica aí? Não, igreja católica não. Tem Universal, tem Aliança de Misericórdia, mas a católica não tem. A Fundação Casa centralizou e falou, não, a igreja, a Aliança é a Igreja Católica. Cristo Libertador é a Igreja Católica. Tanto que quando a gente entra, a gente fala, nós somos a comunidade Cristo Libertador da Igreja Católica, Pastoral do Menor. E aí o bispo nos mandou, e aí nós fomos. Só que quando nós entramos naquele lugar, cara, a gente se sentiu em casa, irmão. Foi tipo assim, sabe, até meio... Os olhos se abriram ali, Se abriram, cara, rasgou o véu assim, sabe, na nossa frente. Porque a gente sempre trabalhou com juventude, mas aí a gente se deparou com 40 meninas e muitas delas, assim, bonitas, porque a gente tem aquela impressão que a gente vai encontrar lá só as banguelas sem cabelo tudo zoado, e não é. E, cara, a gente se sentiu em casa. E não teve medo, não teve trava, e a evangelização rolou, e a gente saiu de lá. Parecia que a gente tinha sido batizado no Espírito Santo, cara. Parecia que, na verdade, a gente tinha sido evangelizado. Cara, e como... E aí, só voltando para a frase do carisma, porque eu vou falando um monte de coisa e acabo não falando que o negócio. Aí, por exemplo, aí beleza. Aí começou o negócio do carisma, você vai sair, por exemplo, encontro com o Daniel, aqui, pai de vocês. Aí ele pergunta, pô, legal, qual é o carisma de vocês? Aí a maioria das pessoas responde o que faz e não o que é. E carisma não é definição do que se faz, é definição do que se é. Entendeu? Aí a pessoa fala assim, pô, meu carisma é trabalhar com os pobres.
Meu carisma é evangelizar os jovens. Meu carisma é música. Meu carisma é dança. Isso não é carisma. Isso é apostolado. Isso é... Aí até que 2 coisas me marcaram. Uma definição do fundador da comunidade Beatitudes, que ele falou assim, ó, digita um texto no Word. Isso não é carisma. Formata esse texto no Word. Isso é carisma. Então o que significa isso? Aquilo que você é, formata aquilo que você faz. Entendeu? Essa formatação expressa o seu carisma. E a outra coisa foi que eu estava assistindo um filme de Maria Teresa de Calcutá, e aí lá mostra como ela escreveu a frase do carisma dela, que pra mim é fantástica. E é pra desmistificar nego que acha que o negócio cai do céu, que vai orar em línguas 3 dias e vai ficar... vamos fazer o cerco de Jericó, porque Deus no 7º dia, na 7ª volta, quando o Santíssimo for erguido, vai brilhar no... Aí Madre Teresa tá lá limpando o chão um dia, e aí entra um relator do Vaticano que tinha ido pra acabar com a ordem dela e acabou se convertendo e ficou seguindo ela, de tão santa que a mulher era. E aí ele fala, irmã, a gente precisa escrever o estatuto. Tá, o que a gente vai escrever no estatuto? Que a gente cuida dos pobres hindu aqui que não tem onde cair morto? O que a gente vai escrever? E ela tava limpando, ela falou, não, escreve qualquer coisa. Ela falou, mano, não é assim, tu não pode escrever qualquer coisa. É o carisma da sua comunidade. Porque Madre Teresa, ela não tava nem aí, ela queria servir os pobres. Aí ela pegou e falou assim, então foi o seguinte, ela tava escovando o chão, ela falou, escreve aí, não sei o que, que tinha a ver com o que ela tava fazendo na hora ali e tinha a ver com os pobres e escreveu. Aí eu falei, bom, quer saber de uma coisa? Eu preciso também de uma frase, porque tipo assim, as pessoas perguntavam, aí tipo eu saía com o povo, aí perguntava pro fulano, ô fulano, qual que é o carisma da sua comunidade? Aí a pessoa ficava sem graça e não sabia responder. Eu falei, bom, preciso dar uma frase, porque eu não quero os negros passando vergonha, nem eu passar vergonha do que... E aí a gente já tinha assumido o Santo Elias como nosso baluarte, então a gente entendia que a profecia, o ser profético era necessário, então tinha a ver com ser sinal. Aí tinha várias comunidades que tinham ser sinal. Eu falei, quer saber de uma coisa? Veio uma frase quando eu estava na faculdade de teologia lá. Veio e falou assim, ó, ser sinal e para mim a verdade e a liberdade sempre foram coisas que me deslumbraram. E aí tinha a ver com a prisão. E aí eu falei, ó, ser sinal da verdade e da liberdade, que é o Cristo. E aí lá dentro a gente já tinha encontrado com um monte de realidade de escravidão humana, gente que matou, gente que roubou, gente que estuprou, que foi estuprada, gente que... em toda a realidade de escravidão humana. Então a nossa frase a partir de agora é isso, ó, ser sinal da verdade e da liberdade do Cristo em toda a realidade de escravidão humana. E ficou. No começo, Guilherme me explica, ó, é isso, isso, isso e isso. E não era uma explicação muito complexa e convincente, entendeu? Só que ficou. E aí nós começamos a nos deparar. Aí parece que assim, parece que a partir do momento que a gente assumiu aquilo, parece que a verdade começou a ser exigida da gente num nível tipo hard. Com a gente, com a nossa comunidade funciona assim. A gente se propõe a uma coisa que às vezes a gente nem sabe o que é. E aí parece que Deus começa então a entuchar. Ah, vocês vão ver isso? Então tá bom. Então agora receba. Pá. Nego entra no primeiro ano formativo, que é dedicado à virtude da fortaleza. Meu, ele só toma bucha pra ver se ele é forte mesmo. Vai, você vai ficar forte. Vai. E aí então começaram a surgir necessidade, começaram a brotar os membros angustiados que precisavam revelar sua verdade pra mim e pra comunidade. Pessoas que a gente via que não eram livres começaram no meio da gente. A escravidão humana brotando, aí Elias já, né, putz, aí quando Elias entrou então, cara, aí quando Elias entrou, que a gente entendeu de fato o que Elias significava, aí a gente se lascou de verde e amarelo. Porque a gente achava, pô, não, Elias, cara do fogo, né? É o que a gente mais toma como referência, né? Né, o cara do fogo, então se esse baluarte me escolheu é porque eu sou do fogo. É porque quando eu oro, o fogo desce. Só que aí a gente descobriu, meu irmão... que não era isso. Não. Ele escolheu a gente porque a gente era igual a Acabe, idólatra.
chegou na nossa cara com o dedo dele e começou a apontar as idolatrias, meu irmão. E aí começou, e aí, era eu que era o ídolo da minha esposa, era eu que achava que adorava Jesus e de repente era o Batman que tava no lugar de Jesus, uns negócios muito loucos, que você, assim, uns negócios surreal. E tanto que hoje Elias é o nosso principal baluarte e o combate à idolatria, que é a principal escravidão humana dos tempos atuais, pessoas que se idolatram, que querem colocar qualquer coisa no lugar de Deus, a gente entende que é a nossa principal pregação profética, entendeu? Então, muitas das pessoas, elas mistificam e entendem que é como se fosse cair algo do céu, mas não é, irmão, é vida. Você precisa viver, a necessidade vai surgindo, e aí tem pessoas que são ungidas, por exemplo, a gente tem homilia da primeira missa de vínculos guardada. No retiro vocacional do ano passado, no Oreb, no nosso retiro, em um determinado momento eu ponho a homilia daquela missa, e o momento é esse, eu ponho a homilia, as pessoas têm que ouvir a homilia, e aí elas têm que refletir sobre aquela homilia, porque a homilia do padre, do bispo é atual, cara. Meu, na homilia, ele falou que a gente ia ter muitos filhos. Na homilia ele falou que a gente ia encontrar com muitas escravidões humanas. Na homilia ele falou de idolatria. Na homilia ele falou de São Miguel, que a gente só foi reconhecer como o nosso anjo protetor agora, recentemente. Na homilia ele falou tudo, cara. Falou tudo. Você não acredita, até arrepia de falar, porque você escuta e você fala assim, não é possível esse homem estar falando comigo hoje. E é isso, entendeu? É isso, e o pessoal às vezes fica esperando uma coisa extremamente mágica, e não é, né? As pessoas, por elas não terem a fé tão racional, muito mais emocional, ela está esperando algo fantasioso. Ela acha que vai, né, o anjo Gabriel vai entrar na sala dela. Exatamente. Exatamente. Quando você, é engraçado, né, que você fala da idolatria, depois eu vou voltar e fazer a pergunta lá da evangelização na prisão, né? Mas quando a gente fala de idolatria e você fala lá de meio artístico, do desejo, né? E quando fala do carisma ser atual, basta olhar o nosso meio artístico, né? Basta olhar as pessoas que estão sendo idolatradas, né? A gente vê aí ultimamente a Anitta, por exemplo, é representação artística, é um ídolo que as pessoas colocam. É um modelo de brasileiro, é um modelo, né, de depravação total. Mas carrega o Brasil nas costas. Exatamente. Vocês viram o vídeo aí outro dia circulando? Exatamente. Então, assim, ela com uma música totalmente depravada, sem qualquer, né, critério, qualquer valor, ela carrega um país como um todo. Então, se aquelas 50 milhões que seguem ela se sente representadas por aquilo que ela canta, aquilo que ela faz, elas estão representando o quê? Né? Somente tudo aquilo que é contra qualquer valor humano, inclusive, né? Porque as pessoas se vendem de uma forma no seu corpo ali, de que como se não houvesse amanhã, né? A gente estava comentando aqui num outro dia justamente isso, né? Eu vi um outro padre colocando isso, às vezes até os próprios cristãos, os católicos que dizem adoradores de Nossa Senhora, que rezam um terço, e ali muitas vezes está ouvindo, está curtindo, sim, e está seguindo, idolatrando um artista, assim, cara. É no nosso ministério aí, cara. A que ponto chegamos à arte? Pegada, né? Aí, filho. A gente servia Jesus no domingo, só que no sábado a gente tinha voltado da festa do casamento e tinha dançado Macho Man, tinha dançado Piripiri da Gretchen, rebolava até o chão no Onda, Onda, Olha a Onda. Ih, meu filho, o negócio era muito louco. É que entra a geração do tá tudo bem, o que importa é o amor, o que importa é a gente aceitar o outro, o acolher, né? É o discurso da teologia da libertação. É esse modernismo que entrou na igreja. Que é uma questão da falsa liberdade, né? A gente entende o seguinte, Deus ele só suscita um carisma quando há uma necessidade urgente na igreja, né? E no mundo, na verdade. No mundo, ele suscita na igreja para que a igreja dê essa resposta para o mundo. Porque é da igreja que surgem as respostas para a vida humana, né? Obviamente, de Deus que passa pela igreja. Sempre foi assim, sempre vai ser, e nego pode falar o que quiser que não vai ser. O que a gente tem hoje como psicologia moderna, ela só existe porque antes houve uma psicologia clássica, porque antes houve um São Tomás de Aquino, e em tudo é assim. Não tem como. A igreja é a barca de salvação do mundo. E ponto final. Goste ou não goste, problema de cada um. Então, não tem jeito. Por exemplo, a questão do relativismo na nossa cidade é gigante. Nos centros culturais de São Paulo,
nos centros culturais, desculpa, do mundo, as grandes cidades, é onde se há uma modernização, uma cultura com maior acesso, a relatividade impera. Certo? O discurso do relativismo, né, impera. Faz, né? Tanto é que, por exemplo, nós temos hoje uma célula em Manchester, né? Agora em maio, eu e a Giovana vamos ficar 20 dias em Manchester, lá na nossa célula de lá, junto com eles, fazendo missão lá em Dublin, na Irlanda. Aí quando você pergunta por que um casal da nossa comunidade conseguiu serviço lá, e aí foi trabalhar lá, e aí chegando lá começou a levantar vocações lá, por que surgiu lá? Cara, a Inglaterra, relatividade pura, relativismo puro. A questão da sexualidade lá é, infelizmente, deprimente. As escolas lá ensinam gênero, tipo assim, declaradamente. Se você não deixa o seu filho dentro da escola na aula de gênero, você pode perder a guarda do seu filho. É tipo assim, a gente fala assim, pô, é só em país comunista que acontece isso. Não é. Entendeu? O comunismo e essas merdas de ideologia, com todo respeito, já estão assim, impregnadas nas grandes potências capitalistas também, entendeu? Então, e aí Deus envia também a gente para evangelizar lá, porque as famílias estão sendo destruídas, porque a liberdade hoje não é mais liberdade, é libertinagem. Na verdade, a liberdade hoje é libertinagem é escravidão. Então é isso, entendeu? Deus levanta levantou o carisma Canção Nova, com certeza, porque a especificidade do carisma Canção Nova concede graça e libertação para uma realidade, assim, e assim por diante. Né? E dentro do carisma, dentro desse apostolado hoje, como você enxerga Cristo Libertador? Porque vocês são uma comunidade hoje de vida e aliança, né? Isso, vida e aliança. No começo era somente aliança. Só aliança. E a gente fala muito isso nos Jovens Sarados, né? Nós não fomos inseridos dentro de um convento, dentro de um seminário, nós somos inseridos dentro da sociedade, né? E como que é para um missionário da Cristo Libertador estar dentro de uma realidade onde ele está dentro de uma empresa, ele está no ambiente corporativo, ele está no ambiente acadêmico? Qual é o posicionamento dele? Sim, hoje eu sou vida, mas eu já fui aliança, né? Então, sou vida desde 2018, maio de 2018. Então, de 2015 até 2018 eu fui aliança. E na época de ministério era aliança também, porque eu dedicava grande parte do meu tempo livre para as coisas da paróquia Então, era como se fosse uma aliança, do ponto de vista moral mais relaxada, né? Então, o discípulo de aliança, o apóstolo de aliança, o consagrado de aliança, ele precisa entender que o campo de missão dele é o mundo. Na verdade, nós não estamos fora do mundo, né? Na verdade, aquele discurso que também, muitas vezes, a tiazinha de anos atrás da renovação carismática vendia de que o mundo era uma droga, e que a gente sabe que tem até alguns homens da nossa igreja que venderam também a ideia de que o corpo é uma desgraça, etc e tal, e que o mundo é uma jossa que tem que ser completamente ignorada. A gente sabe que não é assim, né? A verdade, a criação, ela foi feita por Deus. Nós já participamos da graça divina aqui, cara. Não posso ignorar, não posso viver desprezando completamente aquilo que está ao meu redor, as pessoas que estão se perdendo ao meu redor. O catecismo até ensina que é possível crer, né, e confiar na existência de Deus a partir da contemplação. E eu preciso usufruir daquilo que tem de melhor nessa terra. O problema é que hoje as coisas estão ou capitalizadas demais, ou socializadas demais, né? Ou ideologizadas demais, exatamente. Não tem moral, mas, cara, uma praia, por exemplo, pra mim não tem coisa melhor para se descansar do que estar numa praia, né? Então, como que eu vou dizer, vou ensinar pra minha filha que é pecado ir na praia? Não, é pecado como você se porta na praia.
Sim. O pecado é o que, na verdade, a praia em si, a areia, o mar, os peixinhos, não o sol, é eu ir, né? Mas eles não fazem o pecado. Quem faz o pecado sou eu, que vou lá e quero pôr uma sunga que marca o meu pênis, que vou lá e faço topless, que fico olhando pra bunda da mulherada, que vou desfilar com a minha esposa de fio dental e não falo nada. Então, na verdade, o pecado é o homem que leva. Quem mancha a criação, infelizmente, somos nós. Né? Então, não tem como você apartar a nossa vida desse mundo. E aí o membro de aliança, ele está inserido nisso, né? Na verdade, quantos pagãos, né? Vocês estiveram na Profecia do Avivamento na Canção Nova, né? É a pregação do Moisés Rocha, né? Que tá na rede aí. Porta pra dentro. Porta pra dentro ou porta pra fora, né? Pô, quer mais evangelização do que você mostrar lá no seu serviço de que você é fiel à tua esposa? Quer lá mais evangelização do que você mostrar para os seus coleguinhas de serviço que tem um filho e dizem que não querem ter mais porque vai ser uma desgraça que você tem 4 e tipo assim, não é você ter 4 e ficar se lamuriando, né? É tipo assim, você ter 4 e mostrar pra ele que você é feliz. Porque tipo assim, eu tenho 4, eu vou no cinema com a minha esposa, eu passeio com ela, certo? Eu tenho 10 anos de casada, a gente tem vida sexual ativa, né? Então é isso, entendeu? É isso, é mostrar pras pessoas que Deus ele não é um tirano que criou os seus filhos e criou um mundo maravilhoso e falou, ó, tá vendo esse mundo maravilhoso que eu criei? Não vai nele, vocês ficam aqui dentro desse quartinho escuro e não aproveita nada. Pô, mas então o Senhor criou aquilo ali pra quem? Pra quem quer pecar? Então eu também quero pecar, porque não é possível. Não, Deus criou o mundo belo como é para que os santos aproveitassem. É que a gente desvirtua, né? Desvirtua o negócio, entendeu? Então a aliança é extremamente importante. Até porque, por exemplo, hoje na nossa comunidade, nós até tivemos reunião do governo no dia de hoje e hoje grande parte do recurso que é investido na obra da nossa comunidade vem dos irmãos de aliança, por exemplo. Né? Na comunidade lá nossa aqui a gente tem a regra de que todo mundo que é de aliança precisa se organizar financeiramente para ofertar 15% do bruto do seu salário. Então se o cara ganha R$1.000, R$150, ele, antes dele deixar o governo tirar os impostos, ele tem que tirar e ofertar. E grande parte dos recursos hoje que sustenta a obra vem dos irmãos de aliança. Então o trabalho deles também santifica a obra, também projeta a obra, também ajuda a gente a fazer a obra. É sinal de providência, o trabalho é sinal de providência, entendeu? Então tem tudo isso, é muito importante. E não é todo mundo que tem chamado para a vida, entendeu? Tem isso também. E veja, nós enquanto membros de aliança inseridos no mundo, nós chegamos onde os religiosos não chegam, nós chegamos onde os padres não chegam. E Deus quer chegar em todos os lugares. Nas diversas realidades, né? Exatamente. Sim, nós vemos diversos padres até, né, motivando leigos a falarem certas coisas que eles, infelizmente... Não conseguem. Não conseguem, né? Tem um impeditivo, né? E é interessante esse protagonismo leigo, né? Aí a partir do Concílio Vaticano II e tudo mais, com o surgimento das novas comunidades, né? A gente viu a Canção Nova, acredito que a Canção Nova seja uma das mais a Canção Nova acho que é a mais antiga do Brasil, a mais antiga. A Shalom e tudo mais. Mas esse ministério de novas comunidades, né? Como que hoje, por exemplo, se Deus suscita algo no meu coração que eu venho a discernir que é uma comunidade, existe algo que... Alguém que tutore isso, que acompanhe isso, é o meu bispo? Eu acho que assim, a dica que eu dou é o seguinte, a primeira coisa que, quando você começar a achar que você é fundador de comunidade, a primeira coisa que você tem que acessar, você mesmo assim, de maneira mais madura, é o valor da realidade, certo? Olha pra você e vê se de fato você... minimamente consegue liderar as pessoas. Porque tem gente que... eu quero fundar uma comunidade. Tá, é quem? É você e sua esposa. Só vocês dois. Mais um cachorrinho. E tipo assim, já começa que só você e sua esposa não é comunidade. É você, sua esposa e mais alguém.
Você e sua esposa é casamento, meu irmão, não é comunidade, entendeu? Então você lidera pessoas, você tem o dom de orientar as pessoas. Existem alguns dons que são necessários para ter fundador. Você tem naturalmente você tem um carisma para falar de algum assunto, você consegue atrair a atenção das pessoas para alguma coisa. O que você faz naturalmente que atrai as pessoas para Cristo? Entendeu? Começa daí. Depois disso, você vai ter que ter um orientador espiritual. Aí você vai levar isso aí pro seu orientador espiritual. E o orientador espiritual vai ser o olhar de fora para dizer se você não tá ficando doido. Certo? Essa é uma possibilidade. É uma possibilidade. Refúgio, muitas vezes, né? Ou usando de refúgio, ou querendo promover os seus próprios desejos malignos e maquiavélicos de domínio do mundo. Eu sei porque no começo da comunidade uma das coisas que eu tive que combater em mim é a megalomania. Não, tipo, megalomania e inveja. Tal comunidade tem uma coisa, eu também tenho que ter. Tal, né, eu tenho que ter tal coisa. Os caras do Jovens Sarados têm esse estúdio top. Meu, a gente também tem que ter, vamos fazer também. Não, mas não é isso que Deus está te pedindo. O seu carisma não é para isso agora, não é isso. É né? Porque senão entendeu? Você não consegue abraçar o mundo, filho. Você tem que fazer o que Deus quer e não ficar tentando fazer tudo e não conseguir fazer nada. Então o orientador espiritual, ele coloca os teus pés no chão se a sua consciência não colocou. Aí depois disso, obviamente que você também vai ter os frutos ao redor, né? As coisas estão acontecendo mesmo, não estão... O mover de Deus confirma. Aí, obviamente, que surgem padres que vão se aproximar e vão autenticar aquilo. E, principalmente, as novas comunidades, elas surgem para atender a demanda da igreja, diretamente com o bispo. Qualquer comunidade precisa buscar um bispo para pedir a bênção da igreja. Ainda que seja uma bênção oficiosa, que é uma bênção, por exemplo, como nós recebemos, que é uma bênção que... O bispo celebra anualmente os nossos vínculos, mas nós não temos um documento da igreja que nos aprova, como tem a Canção Nova, por exemplo. Porque nós ainda somos muito novos, nós não escrevemos os nossos estatutos religiosos ainda. Então, aí o bispo vai te direcionar. Você atende o que o bispo pede? Ou você quer fazer coisas da sua cabeça? O bispo quer que você venha aqui, né? Um dia o bispo me ligou, falou, o padre fulano vai te ligar aí, que eles estão precisando acolher os padres aqui e queria que a sua comunidade viesse aqui para servir café. Não, bispo... Não é o meu carisma. Não é o meu carisma servir café, Dom. Desculpa... pelo amor de Deus, né? Onde já se viu servir café? Então, você entendeu? Sim. Não, vamos lá sim, pode contar com a gente vai preparar o café, né? Vamos se articular, vamos estar lá, vamos sorrir. Pra servir, né? Tem que estar disposto para servir, entendeu, a igreja? Né? Porque, por exemplo, nesse momento a gente é testemunho para, 74 padres de que nós estamos ali servindo café, cara. Sim. Entendeu? Não, isso é interessante. E é isso, entendeu? Às vezes eu vejo muita interpretação raditrad que vê as novas comunidades como se fossem abrir a minha igreja. Né? Porque muitas vezes, por não conhecer, regras, né? Por não conhecer também a realidade, né? Porque é muito fácil olhar um perfil numa rede social, ver um vídeo e você falar que aquele trabalho não é de Deus, que aquilo ali é algo errado, né? Mas se nós também não tivermos esse discernimento que nem você está nos trazendo, é muito capaz também de cair num protestantismo, né? Sim, como a gente já vê hoje acontecendo, sim, a gente vê umas coisas aí que a gente sabe que não é católico e a gente vê algumas coisas aí que a gente sabe que já vai dar ruim. E a igreja é muito sábia, né? Por isso que a igreja, por exemplo, ela através dos bispos e através do Papa, claro, em primeiro lugar, ela demora para fazer alguns tipos de reconhecimento de maneira oficial. Justamente porque o tempo é um grande filtro. Sim. Né? Eu gosto de usar de exemplo, eu assisti no filme lá, Deus Não Está Morto 2, tem uma cena que tem um perito lá e ele prova que os evangelhos não são uma mentira, justamente porque ele fala, olha, ninguém dá vida por uma mentira. Ninguém morre por uma mentira. Então veja, como é que
4 negros iam escrever evangelhos tão parecidos, em especial sinóticos, iam dar a vida, como é que 12 homens iam morrer e de maneiras horríveis. De cruz, cerrado ao meio, de cabeça para baixo, queimado, né? No filme de Paulo mostra os cristãos tocha humana. Ninguém dá a vida desse jeito, de maneira tão dolorosa, por uma mentira, cara. Não existe isso. Qualquer ladrão que você pegar e ele estiver mentindo e você colocar uma arma na cabeça dele, ninguém vai fazer isso, pelo amor de Deus, né? Tô dando só um exemplo, que todo mundo vê filme e sabe o que acontece. O cara vai entregar o crime, pô. Então é a mesma coisa com as novas comunidades, com as congregações religiosas. Como que eu sei que o carisma beneditino é autêntico? Pô, os caras estão aí há mais de 10 séculos. O negócio não acaba. E tá sempre atraindo gente. Como é que eu sei que a canção nova tem um carisma autêntico? Pô, Monsenhor Jonas Habibs. Habibs já foi. Habibs não, Habibs não, desculpa. Tá batendo a fome, mas filho. Ele tá lá há 30 anos, cara. Não se aguenta em pé mais e tá lá, cara. E aí quantas vezes ele deve ter tomado invertida, deve ter sido traído, o membro que bateu nas costas dele falou que ia com ele até o fim, foi o primeiro a dar o pé quando o circo pegou fogo, apertou, quando o cerco apertou, entendeu? Então o cara que quer se promover e que quer defender só os seus interesses e quer só se promover assim a alguma coisa, ele vai cair, cara. Quer chamar a atenção, né? O Espírito Santo derruba, meu irmão. Numa pregação que eu fiz recentemente, o Espírito Santo é advogado. Né? Paráclito é advogado. Sim. Só que advogado nem sempre é de defesa. Tem vezes que o advogado acusa. E aí, se você pisar na bola com o Espírito Santo, meu irmão, ele também vai te acusar. Em algum momento, você vai cair. Porque não é assim, né? Misericórdia não é atestado de ser trouxa, né? Sim. Então não tem jeito, a gente está lidando com Deus, com o Espírito de Deus, é um negócio seríssimo. As pessoas têm medo do diabo, a gente tem que ter medo de ofender o Espírito Santo. Exatamente. Aí que entendeu? A gente tem que ter medo de perder essa graça. Pô, o Espírito mora em mim, cara. Como que eu não posso perder isso de jeito nenhum? É isso, entendeu? E aí o Espírito Santo ele tria também, né? Se passou no diretor, se passou na consciência, se passou sabe lá Deus onde. E mesmo assim não for de Deus, o tempo mostra. O tempo mostra, né? Porque nós tivemos um boom de comunidades no Brasil todo, né? Tem, é o lugar que mais tem no mundo. Mais de 1000, assim. É muita. E eu acredito que isso também é obra de Deus, né? A gente também não pode cair numa cilada aí de achar, não acontece em nenhum lugar do mundo. Por que vai acontecer aqui no Brasil, né? Mas nós vemos também que o Brasil, apesar de todos os pesares, também é um grande país cristão, é um berço católico. Se nós olharmos as últimas canonizações de santos, aí nós vamos ver que muitos desses milagres aconteceram aqui no Brasil, né? Então, essa realidade missionária, essa realidade católica no Brasil ainda é muito grande, apesar de não ser... Não, meu irmão, e assim, não tem jeito. É uma profecia que foi até, acho que o próprio Padre Jonas que fez, se não me engano, né? De que o avivamento da igreja no mundo, a reevangelização da Europa, que infelizmente está cada dia mais decadente, é triste falar isso, mas vai acontecer a partir do Brasil. Se você olhar aí no Facebook aí, cara... Se você olhar no Facebook aí, no Instagram, tá? Às vezes eu sou mais velho, eu falo mais do Facebook do que no Instagram. Ou das outras mídias sociais, você vai ver que tá cheio de gente que tá indo pra lá, cara, evangelizar. Por quê? Porque o povo sai daqui porque as condições financeiras daqui são ruins e vão pra lá. Só que chegar lá, não tem Deus, irmão. Você melhora a sua vida financeiramente falando, mas espiritualmente não tem Deus. Aí você começa a querer trazer o Brasil pra cá. E aí... É nisso aí que a gente vai entrar. Então, só essa semana eu vi, né?
Missão Metanoia tá lá, a comunidade Kairos do Jorjão tá indo para os Estados Unidos, se não me engano. Tem gente indo pro Canadá, pra América do Norte, né? Tem gente indo pra Portugal, Aliança de Misericórdia tá lá, Shalom tá lá, Canção Nova tá lá. Estão surgindo lá, todos falam que a evangelização lá é muito difícil por conta da frieza do povo. E essa efervescência vai começar a partir do Brasil, né? Existem até algumas profecias mais atuais, né? Que dizem que o avivamento, a terceira onda de avivamento que vai acontecer no mundo, vai ser a partir do Brasil. E alguns pastores, inclusive, pastores da igreja protestante, afirmam que vai ser pela igreja católica, né? Então o negócio... E cara, vamos combinar? Tem como não ser? Se for um verdadeiro avivamento, não tem como não ser. Não tem como não ser, cara. Não tem como. Desculpem os amigos vizinhos aí das garagens, mas não tem como. Não tem como não ser. Mas a gente tem visto também, né, as próprias igrejas protestantes, de certa forma, também já vêm desbravando essa coisa de ir para a Europa, para os Estados Unidos. Sim. Né? Alguns ministérios maiores, né, já vêm fazendo isso de um tempo para cá. Já, então... até bem antes que a gente, né? Os irmãos protestantes, em alguns aspectos, eles estão um pouco à frente, né, da gente no quesito evangelização, né? Isso a gente tem que assumir, né? Então sim, tem que ser, né, cara? Tem que sair daqui mesmo. Na verdade, o Brasil ele tem potencial para ser potência em muitos aspectos, até econômico, né? Com a questão da agropecuária, né? Não é o assunto de hoje. Olhando para o Brasil como um todo, né? Não é de hoje, mas nós temos potencial hídrico, nós temos potencial natural, nós temos potencial em todos os aspectos. É só a gente não deixar alguns Zé Ruelas que estão por aí voltarem no poder, porque senão a gente vai, né? Sem querer fazer propaganda política, mas já fazendo, a gente vai se lascar de verde e amarelo. Se voltar, o Satanás voltar junto. Né? Exatamente. Se lascar de vermelho e branco, né? Que, cara, a gente tem tudo, né, pra ir pra frente, né? Só depende da gente mesmo, né? A necessidade, né, que a gente vê hoje na juventude, mas de apostolados em relação à família, há muito campo de evangelização no Brasil. Muito. Mas exatamente esse ponto que eu ia comentar quando você falou lá das comunidades, né, que aqui é um dos países que tem mais comunidades no mundo e diversas são elas, porque aqui também diversos são os problemas e os campos, né? Às vezes você olha para um país e fala assim, poxa, ali tá o comunismo, ali tá o socialismo, ali tem um problema X de fome, mas no Brasil você tem uma diversidade de... Você tem pra todo gosto, meu irmão, o que acontece? A igreja hoje ainda, né? Não é uma crítica, é só uma constatação factual. A igreja hoje ainda, principalmente no Brasil, mas no mundo inteiro, ela ainda funciona como ela funcionava na época medieval, onde uma igreja se instalava e ela atendia um determinado povoado. Cara, agora com os meios de comunicação e de locomoção que nós temos, o cara que quer ser jovens sarados na parada inglesa, ele não precisa morar na parada inglesa. Ele mora no Jaraguá e vai na parada inglesa, entendeu? Então esse esquema não tem mais. E aí o que acontece? Você não tem mais um território para o... Não tem, cara. Não tem mais porque tipo a pessoa... Pô, eu gosto daquele carisma. Aquela formatação, aquele ser, aquele modo como a evangelização acontece, aquela face de Cristo expressa através daquele carisma... Me atrai, cara. Eu consigo ser mais santo a partir daquilo. Então eu vou, cara. Então as novas comunidades vão surgindo e parece que elas estão fazendo com que haja uma nova organização também territorial da própria igreja, né? Que vai, obviamente, reabastecendo e em muitos casos até reavivando as próprias paróquias. Sim. Né? Então é ótimo, porque... Comunidades grandes, não são todas que têm capacidade e que nasceram para isso. A maioria é pequena, porque é mais fácil de pastorear. Sim. E é mais fácil, porque, é difícil pastorear a gente. O nego quer ter comunidade de, sei lá, 30 mil membros, de não sei o quê, né? Mas como é difícil, a cara. uniformidade das coisas, o carisma. Exatamente, ali, é difícil, irmão. É difícil porque é muito sério, entendeu? Eu preciso garantir que todos os irmãos que querem ser Cristo Libertador sejam bem informados. E como é que eu faço? É a minha função de fundador. Agora, né, tem comunidade que começa aí com um vocacional com 300, 400 membros. Cara, eu não sei como é que faz. Eu não me pergunto, como é que faz?
Como é que faz pra cuidar dessas pessoas? Você criar aí o congresso de fundadores de comunidade pra gente aprender como é que faz isso, né? Porque realmente o pastoreio ele é lado a lado, né? Esse negócio de como é que fala? É tipo o meu formador virtual, né? Alguma coisa assim. Eu sei que a internet ela traz algumas facilidades. Mas você... Mas ela não... É presencial. Ele é presencial. Sim, é presencial. Você pega, né, você tá falando, né, de garantir ali o carisma de como formar as pessoas, né? Pega o exemplo da própria igreja. Quantos milhões e bilhões de católicos nós temos espalhados pelo mundo e quanta diversidade de entendimento a gente tem, sendo que a gente tem um documento escrito, né, que é o próprio catecismo, que tá tudo ali desenhado. Imagina as comunidades que às vezes, né, que você falou, tá começando, não tem um estatuto, não tem uma orientação. E não pode, porque, tipo assim, se você garantir alguns desvios no comecinho, cara... O carisma se perdeu. Se perdeu, entendeu? A outra coisa que Elias pega no nosso pé, né? Então, da radicalidade. Você quer ser um profeta radical? Então começa sendo radical com você. Sabe, tipo, a radicalidade que você quer que os outros vivam? Viva você, quando você viver... Aí você vai ter moral pra cobrar dos outros, entendeu? E é isso aí, entendeu? É porque essa talvez seja a grande dificuldade. Porque, por exemplo, né? Se eu sou Cristo libertador, ou me vocaciono a ser, mas se eu não tenho essa compreensão desse carisma, como que eu vou vivê-lo? Porque se eu interpreto ele de outro jeito, se eu interpreto que essa verdade, né? Aí... não, mas eu não vejo desse jeito aí que o Guilherme falou. Eu não vejo desse jeito que o Guilherme traz. Então, peraí, então talvez eu não seja Cristo libertador. Talvez eu não seja Cristo libertador, ou, né, eu tenho uma coisa muito errada. Não tem como ter um carisma pela metade, né, ou somente parte dele, né, você tem que ter ele por inteiro, a totalidade. E principalmente, né, você não adquire com o tempo, né. Na verdade, a formação dentro de uma comunidade, ela é importante porque ela tira os excessos, ela vai lapidando, e ela acrescenta algumas coisas para que aquela pessoa entre numa forma. A forma é pré-estabelecida, que é o carisma. E tipo assim, de repente a pessoa não consegue entrar na forma. E tudo bem, entendeu? É tipo assim, eu não consigo ser jovens sarados. E tipo, não adianta eu querer ser jovens sarados, porque se eu entrar no jovens sarados, o que vai acontecer? Eu vou atrapalhar, cara. Eu vou começar a querer achar pelo em ovo, eu vou ficar descontente, eu vou começar a resmungar, eu vou começar a falar do Daniel, eu vou começar a falar da esposa dele, eu vou começar a falar que ele é isso, que é aquilo, pô, louvor não curto, o jeito que vocês rezam no grupo de oração de vocês não gosto, pô, Maranatá, mano, nada a ver, cara, não tem... Problema é até uma dica para discernimento. É verdade. Meu irmão, você não concorda com nada da comunidade que você tá? Sai fora! Você não é daí! Você não foi chamado a ser reformador da comunidade. Você, entendeu? Você não é. Você não é a Santa Teresa d'Ávila que vai reformar o Carmelo, irmão. Vamos com calma. Vamos com calma, porque tipo assim, ela reformou uma ordem depois que aquela ordem já existia há muito tempo, e aí nós estamos falando de Santa Teresa d'Ávila, né? Detalhe, né? Só de Santa Teresa d'Ávila. E ela ainda falou... E ela ainda tinha São João da Cruz, né? E ela fala, né? No Caminho de Perfeição, ela fala: eu não acrescento nada à regra, mas eu venho convidá-las a vivê-la com intensidade, como um todo, né? Então, exatamente. Então, ainda assim, você não vai conseguir reformar. Não, e é fogo, carisma, cara. Tem uma música que a gente usa na nossa formação que é fantástica. A gente passa no exercício. É uma música de um irmão protestante que é do Salomão do Reggae. Acho que vocês conhecem. Ela chama... Depois vocês escutam. Ela chama Aranha, Sapo Bola e Tamanduá. Não venha por cima, chama a música. E ela fala exatamente isso. Que às vezes, você quer chegar por cima? Ô formiga, não chega por cima que o Tamanduá vai te comer. E é exatamente isso, cara. O cara acabou de chegar na comunidade. Ele já chega cheio de ideias. Ele já chega querendo trocar o fundador, cara. Ele já chega ali querendo trocar quem tá à frente do negócio. A regra que você tá vendo... Não, evangelização na Fundação Casa não dá mais. A gente tem que agora evangelizar, sei lá... Voltar pro Carandiru e evangelizar lá, né? Pois entendeu? O cara quer... Aí não dá, né, irmão? Então, volta...
não é pra você. Guilherme, né? você voltou nesse ponto que eu tava com essa dúvida, acho que talvez bastante gente que esteja vendo a gente, às vezes tem uma mistificação de como é evangelizar dentro da prisão. Cara, como que é essa experiência, assim, tipo assim, de você chegar, como que é essa se tem a receptividade, se não tem, se é uma brutalidade, se o ambiente é sinistro, cara. Eu tenho muita vontade, eu nunca fui. Vamos lá, ó. Primeira coisa, evangelizar a Fundação Casa é diferente de evangelizar o presídio. Presídio é bem mais sinistro do que Fundação Casa. A Fundação Casa, a gente usa isso até na pregação, né? Meu irmão, molecada, muda de vida, porque se vocês saírem daqui com 18 anos e forem presos, aqui... O bicho vai pegar. É outra coisa, cara. A gente só vai no presídio feminino de Santana, onde era o antigo... Que é aqui, do lado do Carandiru ali, né? No Parque da Juventude, né? Parque da Juventude, né? Parque da Juventude. Então, é sinistro lá, cara. Que ali é tranquilo ainda, né? E é tranquilo, É sinistro, cara, mas tem presídio lá pro Nordeste do país que a polícia não entra. Tipo assim, se a polícia entrar, ela tem que entrar preparada pra guerra. Tipo, ela pega o preso e coloca o preso dentro do coisa e larga o cara lá. Entendeu? Não é que tem funcionário trabalhando. É um negócio tipo assim... Não, é sinistro. Então é sinistro, né? É um ambiente no presídio bastante dolorido, sofrido, realidades muito tristes. Pessoas muitas vezes que se acostumaram a viver, né? Fica aí a dica também de um vídeo, de um filme para vocês verem, né? Em Busca da Liberdade, né? Que é um presídio americano que os caras ficam tanto tempo preso que eles são institucionalizados. O cara não sabe mais viver aqui fora. O mundo dele virou lá dentro. Ele não quer sair mais. Não quer sair mais. No filme mostra um cara que sai e o cara se mata porque ele não sabe mais viver. E a mesma coisa aqui, tipo, tem gente que sai e fica, pô, cumpri minha pena de 2 anos, sai aqui, fiquei 15 dias, pô, cometo um crime, pô, eu quero voltar pra lá mesmo, tá tudo certo, vou voltar e já era. Então o presídio ele é bem difícil. A Igreja Universal nada de braçada na evangelização do presídio. Eu lembro que uma vez Eles mandam e desmandam porque eles investem dinheiro e em muitos aspectos eles dão show de organização, eles investem pesado na evangelização dos presídios, né? Eles construíram no presídio de Santana uma capela ecumênica lá. Teve que ser ecumênica porque tem a lei, senão eles tinham construído uma universal lá dentro. No Templo de Salomão lá dentro, tinham construído, cara. Né? Agora, a evangelização na Fundação Casa, ela é mais light em comparada ao presídio, porque o ambiente é mais agradável, houve muita melhora depois da FEBEM. A Fundação Casa melhorou muita coisa, humanizou muita coisa. As fundações Casa que nós atendemos no interior, elas são modelo, então tem um projeto arquitetônico próprio, que é o T40, que assim, colabora com a ressocialização dos meninos, mas ainda assim, cara, é um presídio, entendeu? E quando vocês vão lá, como que é assim, por exemplo, vocês geralmente sentam com as pessoas, é uma pregação? Ó, a gente chega, aí tem uma sala separada pra gente. A gente, em algumas unidades, a gente pode fazer o convite. Então, às vezes, as meninas ou meninos estão na quadra, eles formam, ficam em fila, tudo certinho, a gente convida. Quem quer, vem. Pra falar com vocês. Pra conversar com a gente. Aí, o que a gente faz? Toda semana, a gente gosta de fazer semanal, que é pra ter um ritmo de acompanhamento, né? E aí... A gente, antes da pandemia, íamos em 3, levávamos violão, às vezes levávamos, fazíamos uma encenação, fazíamos alguma dinâmica, mas violão, música, como se fosse um mini grupo de oração, né? E pregação e partilha. No nosso caso, nós tentamos mudar o nome para cenáculo, porque para eles lá dentro tudo é culto. Porque de 7 dias da semana, 1 é a igreja católica, 6 é a igreja protestante. Então, para eles eu sou o pastor e o que eu faço é o culto. Não, então, eu não sou pastor, eu sou um homem, sou da igreja católica, sou discípulo de Jesus. E nós estamos fazendo um cenáculo aqui, que Mariana tentamos levar a ideia de Maria, né? A ideia não, a presença de Maria, né? Quando pudermos, levamos imagem. Agora, depois da pandemia, deu uma dificultada, né? Só tá podendo entrar de 2 em 2, não pode levar violão, é uma burocracia do caramba.
tinha que ficar de máscara, é uma tristeza, né? Mas rola. E na maioria das vezes a gente sempre deixa espaço para ouvi-las, porque elas gostam muito de falar. Então a gente tenta, mesmo as pregações, fazer em tom de, às vezes, discussão, pergunta, estimula, tenta trazer exemplos da vida delas, falar numa linguagem própria delas, né? Tem que entrar na linguagem delas. Não adianta você querer chegar lá e falar de maneira erudita. Não, você tem que falar firme, você tem que ser ousado, entendeu? Você tem que ter autoridade. Se você chegar lá também sem autoridade, elas cagam na tua cabeça, elas e eles, né? Então, por quê? Porque eles não têm disciplina. A disciplina que eles aprendem, infelizmente, é por conta da instituição colocar um certo medo neles, né? Então, mas nunca fomos destratados, nunca passamos por uma situação de ofensa. O que acontece é que, tipo assim, de 40 que tá preso, pra rezar com a gente vai 10. Vai 8. E às vezes é aquilo, né, cara? A humilhação vem a galope. Você sai daqui no domingo, aí você vai evangelizar numa unidade, aí o diretor garante pra você que você vai ter o espaço às 3 horas da tarde do domingo. Chega lá às 3 horas da tarde do domingo, a molecada tá toda na quadra jogando bola, cara. Qual é a chance de um menino de 16, 17 anos deixar de jogar bola às 3 horas da tarde num domingão de calor pra ir rezar? Aí ninguém forma, aí você convida enquanto os caras estão jogando bola, uns te ouvem, outros não te ouvem. Aí... E quando você fala esse convite, a galera tá lá jogando bola, vocês não, eles chamam atenção, não, eles chamam atenção, ó, o pessoal da igreja veio fazer um convite, a gente convida, mas a galera quer jogar bola, outros estão assistindo filme, né? Tem algumas unidades que não, né? Tem algumas unidades que o diretor acha importante, aí ele obriga todo mundo aí. Não, você vai. Só que também não é muito bom, por quê? Porque o cara fica lá na sala, meu Deus do céu. Esse cara tá fazendo aqui. Mano, uma vez a gente foi numa evangelização, numa Fundação Casa, na zona Lost de São Paulo. E aí foi a situação mais próxima de uma rebelião que nós vivemos, assim. Porque, tipo, começou a dar uma confusão de um menino com um funcionário do lado de fora. Aí eles começaram a brigar, depois já grudou o funcionário e a gente tava dentro de uma sala, aí a funcionária fechou pros outros meninos não sair pra não dar confusão, os caras queriam sair. E a gente tipo cantando, e daqui a pouco vucu-vucu, e a gente começa a rezar, Senhor, acalma os ânimos. E aí, tipo, a funcionária começou a chorar, e aí os mais começaram a olhar, e vixe Maria, aquele dia... Você põe a mão, não põe a mão, reza. Aquele dia foi tenso, entendeu? Aí depois disso, o clima que estava esquentando... Puta, mano, pra fazer alguma daqueles caras rezar aquele dia foi nossa, foi difícil, entendeu? E tanto é que a gente tem a casa de acolhida, mas por enquanto não são todos que querem mudar de vida, né, cara? Infelizmente não são todos, né? Muitos têm a ilusão de que vão voltar pra família e vão mudar de vida no meio onde estavam e não mudam, claro que não mudam. Então é um apostolado, vamos dizer assim... difícil, para não dizer ingrato, vamos dizer assim, porque tipo assim, é bastante esforço e os frutos você não vê, né? Os frutos visíveis você não vê, cara, uma grande maioria você não vê. Teve uma unidade que até era, na época era a Giovana, que era coordenadora, que a gente experimentou um Pentecostes mesmo no lugar. E lá Deus nos deu uma confirmação e uma profecia lindíssima de que a evangelização dentro da Fundação Casa é o nosso lugar de transfiguração. Que a gente ainda vai ver muitos frutos de homens e mulheres transfigurados mesmo. Né? E teve que nem um Pentecostes lá, mesmo um Pentecostes, né? E 4 meninas começaram até a pregar, cara. A gente ia pra lá e quem pregava eram as meninas. Era top, a gente combinava o tema da semana que vem e elas pregavam. Só que aí, tipo, a nossa esperança era de que elas saíssem e começaram a sair, mano. Puta, não ficou uma, cara. Todas voltaram pra vida velha. É muito complexo isso, né? A gente vê que a gente tem uma experiência que, claro, nem se compara com essa, mas a gente vê os jovens no retiro, né? Eles vêm de uma vida
totalmente devastada, desregrada e tudo mais. Você vai ali, exorta com as pregações, com as orações e com tudo mais. Ele tem uma predisposição, mas a continuidade do trabalho é muito complexa, porque depois essa pessoa tem todos os convites para ir para a igreja, só que ela tem todos os outros convites para ir para onde ela já ia antes. Né? E é muito mais fácil falar sim para aquele cara você já está acostumado, já é seu amigo, você já tem uma intimidade com ele, você já saía com ele, então é muito mais difícil falar não, né? Então, assim, é mais fácil falar não para a igreja. Esses caras eu só conheci esse final de semana mesmo, se der eu vou, aí dá aquela desculpa. Sim. Então a gente vê que as pessoas, elas retrocedem muito facilmente, né? Não precisa ter uma virada radical, né? É por isso que quando a gente começou a evangelização, Deus foi muito claro, né? A gente tinha tido algumas experiências de evangelização com morador de rua, e eu sempre falava assim, que pra mim não fazia muito sentido dar comida pro morador de rua se eu não pudesse depois levá-lo pra minha casa. Eu penso nisso, cara. E quando a gente começou a evangelização na Fundação Casa, a primeira coisa que me veio foi isso, cara. O que você faz com a pessoa Quando esse depois? maluco sair daqui, quando essas minas saírem daqui, pra onde elas vão? O que eu falei pra elas, elas não vão encontrar na família delas. Exatamente. Cara, vai ser perdido. Ainda que ela resolva ir na igreja, ela vai ter 1 hora evangelizada e às 24 horas, por 7 dias da semana, ela vai ser desevangelizada. Então, foi por isso que também a gente entendeu que o grande levante e diferencial do nosso carisma é poder acolher essas pessoas. É evangelizar e chegar com essa argumentação. Você quer mudar de vida? Mas eu não tenho onde ir, eu não tenho quem me ajuda. Não, você vem morar comigo. Vem morar comigo. Ó, tá aqui, ó. Tem Hoje casa. A comunidade já tem essa estrutura. Tem essa estrutura. Tem casa, você vai vir, vai ter um processo. Nós vamos te ajudar a estudar, a trabalhar, a se aproximar de Jesus, a rezar todos os dias, a ter disciplina, a acordar cedo, a fazer comida. Vem. Porque aí você acaba com as desculpas, entendeu? Sim. Aí não tem desculpa. A pessoa que quer, vem, cara. Já tem lá a dificuldade. Não, é o que eu quero tentar sozinho. Aí é golpe. Já sabe que não quer mudar. Entendeu? Vai cair na primeira esquina. Infelizmente é o que acontece, né? Infelizmente é o que acontece. E hoje, quando surge essa jovem, né? Que o trabalho de vocês nesse caso, é só com as meninas ou com os meninos? Não, mano, hoje é com as meninas, com os meninos, que já são homens e mulheres, na verdade, maiores de 18 anos. Nós não acolhemos menores. Nós não temos autorização jurídica ainda para isso. E pelo visto nem vamos ter, porque para ter nós precisamos nos configurar como abrigo. E aí a gente perde um pouco da autonomia. Quem decide quem vai ou não vai para o nosso abrigo é o juiz. E aí é uma questão setorizada. Nós estamos em Cotia, nós vamos poder acolher os menores só de Cotia. E a gente atende fundação de vários lugares do estado de São Paulo. Então nós temos hoje 2 homens acolhidos, um em processo de acolhimento, em via de acolhimento, que ele está terminando a medida dele e está decidindo se vem ou não vem. E nós temos 7 mulheres, sendo que uma delas veio com um filho, né, de 7 anos. Agora nós temos também essa realidade de uma mãe, né, que está com a criança ali, que também é outra coisa, né, outra situação, não é a mesma coisa. E se Deus quiser, em breve nós vamos ter também nós vamos ter que dividir, né, a casa e ir para um outro lugar, porque não dá para ficar o masculino e o feminino convivendo por muito tempo junto, ainda mais se começar a aumentar o volume de acolhidos, porque começa a dar os problemas naturais da espécie. Sim, se é que vocês me entendem. Sim, claro. Os hormônios nessa fase a galera tá, né? Exatamente. Aí a gente vai precisar dar esse passo também. E aí eles vão. E hoje a gente tá com uma parceria bem bacana com a Fundação Casa, porque a gente divulgou tá divulgando um vídeo que a gente fez, meio que institucionalizado da comunidade, do processo, do lugar. Tá circulando pelas unidades do interior e daqui da capital. E aí quando uma menina, a Fundação Casa vê que é uma menina que tem interesse em mudar de vida e que ela tá numa situação de risco mesmo, que ela não tem para onde voltar, aí a Fundação Casa tem nos indicado. E aí ela conversa com a gente vai lá conversar com a menina. E aí quando a menina acaba a pena dela, acaba a medida dela, a Fundação Casa leva a menina lá. Nossa, então a menina não pisa na rua.
A menina sai com a viatura da Fundação Casa, chega no nosso sítio, a gente acolhe ela e lá ela fica com a gente, morando com a gente. Ela não vai sozinha pra gente, entendeu? Essa realidade da Fundação Casa, então, é muito mais organizada e melhor operacionada do que a FEBEM, realmente. Muito mais. Porque a gente, pelo menos, muito mais. Eu vinha tendo, né? Porque depois desse episódio eu acho que eu já tenho uma opinião diferente, mas o que a gente vê muitas vezes na mídia é que é uma fábrica de delinquentes, que as pessoas saem dali. Não. Elas não se... Na Fundação Casa, não, recuperam. cara. Na Fundação Casa, não. Esse modelo de arquitetura, por exemplo, da T40 é 4 meninos por quarto. Os quartos são todos bem organizados, é tudo bem feito. É claro, tem uma carona meio de escola municipal, sabe? Uhum. Mas não é perto do presídio, meu Deus, não é não. É um negócio que até a gente... É o que eu falei pra vocês, a gente usa como argumentação. Meu irmão, você acha que isso aqui é ruim? Você tá reclamando de estar aqui? Vamos lá no presídio com a gente pra você ver onde você podia estar? Né? Porque ou é lá ou era caixão. Então aproveita a Fundação Casa aqui, cara, e muda. E aí eles têm todo um acompanhamento pedagógico. Lá na Chiquinha Gonzaga que a gente vai, às vezes tem desfile de moda, vai empresa lá. Tem uma série de ONGs que tem prestado serviço para cursos, Senai, Senac. Cara, é claro, não é o ideal existir nesses lugares. Existe porque, infelizmente, a educação não é oferecida antes. O que né? leva o jovem até lá. Exatamente, devia ser feito um trabalho prévio para que aquilo não acontecesse, né? Mas é um lugar que, comparado com outros ali, não é perto do que era a FEBEM, meu Deus, nem se compara. Tanto que você quase nem vê. Não tem mais rebelião. Exatamente, eu ia falar isso. Não tem mais rebelião. Acho que é a última que eu faz muito tempo. Assim, Melhorou muito a organização. Agora na pandemia, muitas unidades da Fundação Casa foram fechadas porque não tinham condições de abrigar os novos usos, os novos parâmetros do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, do ECA. E então muitas foram fechadas, muitas foram modificadas. O número de internos deu uma diminuída também, né? Porque também existe toda uma ideia de você tentar fazer com que o menino e a menina eles possam mudar de vida sem precisar ficar com a sua liberdade privada, entendeu? E aí nós temos várias coisas, né? Tem gente que defende a redução da maioridade penal porque nunca entrou num presídio, cara. Porque por mais que a pessoa tenha cometido um crime, o presídio aí sim, mano, entrou lá. Difícil sair melhor. As pessoas se amparam nisso, né? Porque se eu falo, né, que não, tem que reduzir a maioridade, né? Literalmente eu estou isentando a escola da responsabilidade dela, os pais da responsabilidade deles, né? Porque é mais fácil você criminalizar uma criança do que você reintegrá-la na sociedade, né? E eu vejo que hoje, aqui no Brasil, a gente tem muitas vezes esse discurso de redução de maioridade, porque literalmente é mais fácil jogar a pessoa lá no presídio muitas vezes do que você transfere a responsabilidade, né? Do que criar um ambiente em que aquela pessoa ela possa ser reintegrada à sociedade, né? Esconder a sujeira é mais fácil que limpar, né? É isso. Voltando pro tema de comunidade, a gente falou bastante das dificuldades, né, dos problemas que a gente tem. Mas, Guilherme, na tua visão, até dentro da tua comunidade ou de outras que você já viu, né, até para as pessoas que estão nos vendo aqui, quais seriam os frutos, aquilo que bom de acolher, o que te trouxe de maturidade espiritual, irmão, pessoal? A primeira coisa, é muito mais fácil você ser íntimo de Jesus Cristo e seguir o que ele pede quando você está junto com irmãos que querem seguir junto com você, entendeu? Você tem um ambiente criado ali. Exatamente, já, você olha pro lado, você vê que, pô, eu erro nisso, mas o irmão ali acerta, então eu vou fazer igual ele, cara. Entendeu? É muito melhor, por exemplo, assim, na comunidade de vida. Você tá na comunidade, você tá na aliança aí, você trabalha, chegou aí, tá bonitão assim porque chegou do serviço. Tava trabalhando. Pô, o cara acorda cedo, o cara trabalha fora, o cara não sei o que lá, e aí não teve tempo de rezar. Não é porque ele é uma má pessoa, é porque às vezes, em alguns casos, é falta de organização, de prioridade, na grande maioria. Uma preguicinha, né? Claro.
Mas tem também a questão da realidade, a pessoa não dá. Na comunidade de vida, por exemplo, não, a gente tem que acordar, todo mundo tem que rezar junto, tem horário para isso, disponível, a rotina é modificada para favorecer a vida de oração, tem horário de formação, né? E isso também vai sendo pulverizado na aliança, entendeu? Porque a gente precisa ter uma comunhão, mesmo morando em casas separadas, né? Não dá pra aliança. Tipo, a gente faz questão de manter o aliança no nosso nome, não é por conta de ser aliança ouvida, é por conta que existe entre nós uma aliança. E onde está esta aliança? Nos objetivos, na intimidade com Deus, nos valores, em como eu educo as minhas filhas. A fulano que é de aliança educa de maneira semelhante com as... Eu sou de vida, ele é de aliança, tem algumas diferenças, mas a gente busca estabelecer essa aliança, né? Estabelecer essa aliança. E é muito importante. Então, um grande benefício é isso, né? Juntos, de fato, nós somos mais fortes, né? Você tem uma atmosfera ali que joga a teu favor, né? Sim, cara. Você tem e você se ajuda, né? Você se corrige, você chora junto, você se diverte, você se alegra, você partilha alegrias e tristezas, entendeu? Então, tudo isso é um grande ganho. Na verdade, o viver em comunidade... Não é para somente para algumas pessoas escolhidas. Na verdade, vida em comunidade é o fim do cristianismo, né? As pessoas esquecem que no anúncio do querigma, o último anúncio é a vida em comunidade. Justamente porque é em comunidade que o Espírito Santo vem, né? É em comunidade que acontece o batismo no Espírito. É em comunidade que eu consigo me sustentar nas perseguições. É em comunidade que eu posso ser sinal de providência para o outro. A evangelização começa por meio das comunidades, né? Exatamente. E olha quando você fala isso, né? Olha que engraçado até, né? Como é atual, né? Poxa, a comunidade, ela tem essa atmosfera, aquilo, é o nosso fim cristão, né? É o nosso propósito. E é o mundo para combater isso. Hoje o que a gente faz? Isola as pessoas. Exatamente. Né? É o prelúdio do que nós vamos viver no céu, cara. No céu você não vai viver sozinho. No céu você vai ser reintegrado no ser de Deus e vai ser todo mundo com você, cara. Hoje o grande problema ao ser humano, né? As pessoas estão tendo que relutar para se reintegrar, viver nos seus grupos de amizade ou nas suas pequenas comunidades, porque hoje é a vida virtual, né? Até pro trabalho. A gente vem discutindo isso. Poxa, as pessoas não querem mais ir trabalhar. Não, eu já quero ficar em casa, home office, e eu tava falando para as pessoas né, do meu trabalho. Poxa, mas o ser humano foi feito para se relacionar. Olho no olho, tocar. Não dá pra gente viver, né, a vida toda atrás de uma telinha conversando com as pessoas. Não, pelo amor de Deus. Como um objeto. Não dá mais, entendeu? Já deu o que tinha que dar esse momento, né? Sim, então exatamente esse ponto que você fala, é muito atual nesse sentido, né? O contraponto do mundo com a nossa naturalidade, viver em comunidade, se ajudar, criar essa atmosfera. E hoje o mundo nos joga, né? O Satanás nos joga pro isolamento, né? A autossuficiência. Eu não preciso mais me relacionar com você, não preciso mais se encontrar. Você fica na tua casa, ele fica na dele e eu fico na minha, a gente se conecta por mensagem, de forma virtual, que é o metaverso que tá vindo aí, essa questão da tecnologia que coisa louca, é boa, né? É boa, mas, cara, você acaba bizarro demais. Né? Estão criando um novo mundo, pra né? mim já era um absurdo você entrar no YouTube pra participar da missa, sabe? Aquele negócio dessa pandemia lá. Aqueles filmes que o cara entra no computador pra viver no computador, tá mais próximo do que a gente imagina. Tá mais próximo do que a gente imagina. Mas nem tanto, né? Pelo que eu vi, o Facebook mudou o nome, né? Agora é Meta, né? O nome da empresa lá, do grupo, não é mais Facebook, enfim, é Meta justamente por isso, a questão de que eles já estão trabalhando já há tempo nessa questão do metaverso, Sim. das pessoas viverem o mundo virtual, cara. Eu tava vendo que a Lacta vai vender chocolate virtualmente. Pois é, que palhaçada, eu também não sei, mano. Você abre Você vai comprar um tênis da Nike. O tênis da Nike ele já é caro, né? O físico, né? O virtual, então. O virtual também é caro. Você fala, quase o mesmo preço. Vai fazer o quê? O cara vai ficar entrevado na frente de um computador, literalmente, né, cara? Você fala, eu não sabia disso. Eu não sabia disso, eu vi esses dias que o Neymar ele tem um macaquinho na foto dele do Instagram, das redes sociais, e que você compra isso, né, hoje no metaverso, nesse mundo aí, e que você paga milhões e milhões por uma imagem de um macaco e que vale milhões, porque aquela imagem te coloca num grupo social X de bilionários, um grupo seleto.
Olha que ponto a gente chega. Meu Deus uma do céu, imagem, nossa, uma imagem de macaco que você põe no teu perfil. Você é louco, você paga milhões. Aí, cara, é coisa assim, não tem nem absurdo. como acompanhar esses não tem. É muito avançado pro intelecto. Chega uma hora cara. que você fala assim, mano, é tanta loucura que não é possível, mano. Eu vou parar de acompanhar isso aí. O Pink e o cérebro tá querendo dominar o mundo. Então, é o que a gente fala na comunidade, que às vezes a gente vive em comunidade. Sim. E aí a gente olha pra galera, porque a gente tá na vida, mas os de aliança também, a gente já vai acabando se relacionando entre nós e obviamente que vai tentando evangelizar, mas às vezes você tem aquela sensação de que o mundo tá melhorando. Mas não é que o mundo tá melhorando. É que tipo, você na sua comunidade tá melhorando. Mas o mundo, a grosso modo, tá piorando, mano. Tá piorando cada vez mais, tá ficando cada vez mais louco. As pessoas estão cada vez mais fora da realidade, fora da verdade, cada vez menos. Mano, você imagina você ficar. A sua vida agora vai ser: você levanta, acorda, senta no computador e vive. Aí você vai. Hoje eu vou no mercado, eu tomo café. Pô, como assim, velho? É surreal. Surreal, né? As pessoas estão literalmente se escravizando. Se escravizando. Isso não é autoescravização. É autoescravização. É refém disso aqui, é refém do computador, é refém do like, é refém da repercussão de um post, de uma foto, de uma frase, né? De uma frase que nem é sua, é propriedade intelectual de outra pessoa. E as pessoas vão ficando refém dessas coisas, né? E cria uma dependência emocional desses ídolos, né? Que nem a gente estava falando aí da Anitta, do Neymar, de não sei quem. As pessoas vão ficando totalmente dependentes daquilo que eles fazem, daquilo que eles falam, né? A gente viu o Mindingo lá, já virou ídolo, já virou referência, ganhou apartamento e não sei o quê. E você fala, cara, para que eu quero descer. Para que eu quero descer. Loucura. Aí você vai no Hopi Hari, tem um sinalzinho que você faz assim pra você parar o brinquedo, né? Para. Tá muito radical, o mundo tá muito radical pra gente. Para, exatamente. Não dá, cara, não dá. Tá complicado, tá complicado. Né? E aí quando a gente olha a vivência em comunidade, ela literalmente é oposta de tudo isso, né? A proposta da vida em comunidade é literalmente de estarmos juntos em prol de algo, em prol do reino. E quando nós olhamos para o mundo, a gente vai vendo que o mundo está fazendo exatamente o contrário, tá? Ele quer que as pessoas fiquem cada vez mais longe, né? Aquilo que o Padre Léo já falava lá atrás, das famílias, né? A ilha que a esposa falou, você perde a força na vivência daquilo que você acredita, da tua espiritualidade. Você tá sozinho, você cai, você não tem força para te levantar. Não tem força. Como alguém contar que as famílias, hoje em dia, a maioria não é família, é família, como você falou. Já começa daí, que a primeira comunidade já tá zoada. Já tá zoada. Imagina... É difícil, cara. Difícil. Mas, cara, olha, eu vou falar pra vocês. Eu amo viver em comunidade. Né? Amo muito. Entendo, eu e minha esposa, nós... Com todas as dificuldades que nós passamos nesses primeiros 7 anos, a gente brinca na comunidade lá que vida em comunidade é igual vida de cachorro. Cada ano vale por 7. Então é como se nós tivéssemos vivido 49 anos. Porque, tipo assim, cara, acontece tanta coisa num ano. Um ano só, né? Em um ano acontece muita coisa. Você começa o ano de um jeito, quando você termina, você fala, caraca, não acredito que no começo aconteceu isso. É maravilhoso viver em comunidade, assim, porque você depara, quando você começa a transcender e começa a perceber que você se encontra com Cristo, crucificado na vida dos irmãos, ressuscitado na vida dos irmãos, nem sempre é fácil, é difícil, mas que você percebe que a sua espiritualidade começa a crescer, que você começa a perceber que, cara, você está sendo útil também para fazer com que outros irmãos saiam do atoleiro em que eles estavam. É fantástico, meu irmão. Aquela frase no final, né? Vale a pena, né? Não, vale a pena. E quando você vê, por exemplo, confirmações, né? Dentro da comunidade, do carisma, tá rolando na música, hein? O pessoal já tá na intercessão lá. Xandarai já... É a vida em comunidade, é assim, você tá aqui, você tá nos estúdios e o pessoal... Minha esposa tá olhando ali da porta, você quer que acabe, amor? É isso? Porque você tá... aí ela... É maravilhoso porque, tipo assim, você vai conseguindo experimentar a providência de Deus de uma maneira, assim, surreal, cara. É um negócio, assim, de fato deslumbrante.
as coisas que em 7 anos a gente já experimentou falando da providência de Deus, cara. Quantas pessoas já passaram lá, né? Sendo servas, muitas, consagradas ou não, cara. né? Mas quantas pessoas Ó, coisas que a gente vê nas Sagradas Escrituras, né? De mulheres inférteis que conseguem ter filhos, a gente já viu. Pessoas se libertando das drogas, sabe? Sonhos se concretizando, sonhos... Pô, a gente queria tanto ter... a gente falava no começo, vai chegar um tempo em que a Fundação Casa vai ligar pra gente, perguntar se tem vaga pro menino dela na nossa... E é isso que tá acontecendo hoje, cara. Assim, Deus ele vai abrindo as portas, entendeu? Ele vai fazendo com que aconteça. Ó. A gente foi ontem, eu e o Rodrigo, conhecer um menino lá numa Fundação Casa de Atibaia, que a gente nem vai lá evangelizar e ficaram sabendo do nosso trabalho e aí acham que o menino pode ser bem cuidado com a gente. Então, as coisas vão acontecendo, as graças vão acontecendo, entendeu? Muitos mitos vão se desmistificando, entendeu? E você vai vendo que não, é isso mesmo. Não é esse bicho de 7 cabeças, é só isso mesmo. Não é assim, ser santo não é ou de outro mundo, não de fato é um chamado universal. Dá pra ser, cara, dá pra viver a castidade, dá pra ter prazer vivendo pra Jesus Cristo, não é... Não é só sofrimento, né? Não, a gente sabe que o sofrimento é importante, a gente prega a cruz, eu prego muito sobre a cruz, que não dá pra gente desconsiderar a cruz, né? Mas, cara, tem prazer... Mas na cruz da ressurreição, né? Na cruz tem prazer, cara, na cruz, e tipo assim, e há prazer na vida cristã, especialmente na vida em comunidade, entendeu? Então... Eu convido a quem quer fazer uma experiência profunda de Deus a fazer uma experiência numa nova comunidade, né? E se a pessoa tem dúvida, né? Até voltando lá no começo, quando você traz, né, da comunidade, aquilo que você falou, poxa, né? A gente queria ser a Broadway católica e a gente descobriu que o carisma era outro, né? Que o caminho se faz caminhando, né? Então você deu o passo, você foi... Cara, e foi a gente não entendia por que toda vez que o ministério ia tocar era uma coisa, a gente ia tocar... Aí, tipo, chamava a gente pra tocar na Cristoteca. Puta, Cristoteca, da hora. 2.000 pessoas na Cristoteca. Show do Cosme. Bombando. Pô, a gente vai abrir o show do Cosme. Meu, maravilha, vamos tocar pra 2.000 pessoas. Estamos lá se preparando, chegou o Cosme no camarim e fala: adiantaram meu voo. Vocês não deixam eu tocar primeiro? Vocês tocam depois de mim? Cosme toca! Depois que o Cosme toca, vai lá nós tocar pra quem? Pra 50 negros, já muito cansado, ninguém mais tava lá querendo saber de nada. Aí depois que a gente entendeu que Deus já estava preparando a gente pra evangelizar dentro dos presídios, entendeu? Então hoje quando a gente chega num lugar e tem 8 pessoas pra escutar a gente, pra gente não é um problema mais. Entendeu? Se a gente já pregou na Fundação Casa pra 2 pessoas. Chegou lá, tinha 2 meninas. Que aí é o ponto, não importa a quantidade, mas a qualidade, né? O que a gente sempre exatamente, bate aqui na meninas. tecla. Cara, se for uma, se for 2, se for 3... E olhando a forma como que vocês, né, eu olhando lá, né, as redes sociais, o site da comunidade, você vê que tem essa expressão artística na... Sim. Então, de certa forma, vocês Sim. também não abriram mão disso. Não, a gente entendeu que era um instrumento, entendeu? Um instrumento pra evangelização, é um meio. Sim. Até porque mas não era o objetivo. Tem essa dinâmica, né? Sim. Retiro ser dinâmico dessa encenação. Sim, tem bastante envolvimento. Das dinâmicas, espiritualidade. Isso. A forma que vocês trazem Elias lá no retiro e tudo mais, né? Eu lembro de uma vez que a Giovana pregou lá no grupo, né? Na missão. E estava perto de um retiro e havia um vídeo institucional lá que maravilhoso, né? Eu lembro que eu olhei assim pra Isabel na época e eu falei assim, caraca, mano, deu vontade de fazer esse retiro. A Débora, eu fiquei arrependido de não ter. A Débora que era da missão com a gente, né? Que agora ela foi pra outro país aí também, enfim, tá evangelizando lá em Portugal. Mas ela era da missão com a gente, ela foi no retiro de vocês e ela ficou muito impactada justamente com essa intensidade da arte, da dinâmica. Sim, se eu não me engano, foi num retiro, um momento que teve, acho que não sei se era uma mata, uma questão de crucificado, de voz, assim, teve um momento assim que isso impactou muito ela, né? Então ela trazia muito pra gente, ela falou assim, poxa, o retiro que os caras fazem é surreal quando a gente fala de experiência. Eu particularmente nunca fui, nunca fiz, mas a Débora trazia
trazia isso com bastante Sim. firmeza dessa questão artística. A gente de tenta vocês, fazer né? isso, entendeu? Porque na verdade a gente sempre gostou muito, mas E foi dali que a gente é que as conheceu coisas, vocês. então, é que as coisas estavam no lugar errado, entendeu? A gente entendia que, por conta de maturidade mesmo, que ia ser o fim. Não, é só um meio. Não é só um meio. Faz parte da formatação. Do transbordar, A entendeu? isca ali, né? Pra você pegar. Exatamente, do transbordar. E é aquilo também, se não tiver vida, a encenação fica Sim, uma merda, fica entendeu? vazio. Fica vazio. Se não tiver testemunho, fica zoado, entendeu? É isso. É Chegamos isso. ao fim aqui desse Chegamos, maravilhoso né? Essa conversa vai podcast. longe, se Cara, deixar. Caramba, falamos pra caramba. Falamos bastante, nem Eu percebemos. principalmente falei pra... Você é o convidado, você tem que falar bastante e a gente já vai marcar um E a próximo partir aí que a gente da- tem E desse bastante momento de assunto, né, comunidade, pra- Então, Show. querendo ou não, por mais que o Jovens Sarados até tenha algumas características de comunidade, daquelas que a gente herdou da Canção Nova, mas não somos, né? Então, realmente... A gente tá ali na as- aliança, a ali no gente- máximo. naquelas, né? Naquela. Naquelas. Então, assim, ouvir, né, da boca de um fundador, Sim. o processo, né? Isso nos permitiu ter uma ideia, né? Claro. E se alguém que está assistindo sentiu no coração, quer conhecer a comunidade, como é que essa pessoa entra em contato com a comunidade? Cara, nós temos o nosso site, ele... Bom, o pessoal da comunicação falou que ele tá meio desatualizado do ponto de vista do design, mas as informações Mas o até importante que é o estão, conteúdo, exatamente. Então, cristolibertador.com, tem lá contato, tem lá um pouco do trabalho da restituição, da Missão Alabastro, tem alguma coisa sobre o Câminos, que é o nosso retiro querigmático, tem um pouco do Oreb. Agora em junho nós vamos ter o Oreb, que é o nosso encontro vocacional, né? Vai ser numa casa fantástica que tem lá em Minas Gerais também, Monte das Oliveiras, muito bonita. Então assim, tem lá os nossos baluartes. Se você nos acompanhar pelo Instagram ou pelo Facebook, né, que é CACL Cristo Libertador, você vai ver, conhecer bastante da nossa espiritualidade. E, cara, vem participar. De quarta-feira a gente tá na Capela Santa Luzia, que fica ali na freguesia do Ó. Tem o endereço lá no site. E a gente, né, nosso carisma, a nossa espiritualidade passa pela adoração, né, pela oração, pelo silêncio, pela solidão, pelo jejum. Na verdade, Elias é a nossa fonte de espiritualidade, né? Então, você vai se encontrar se encontrando com a nossa comunidade, você vai se encontrar com Elias. Não tem jeito. Você vai se encontrar com ele em algum momento. Cara de um, focinho de outro. E não é muito acolhedor o encontro às vezes, né? O Elias não é meio difícil às vezes engolir ele, mas vai, mas é um. Então assim, vem, procura a gente, se quiser conhecer o nosso trabalho de restituição, visitar a nossa casa em Cotia, as portas estão abertas, né? Não é um zoológico, né? Você não vai ver lá os animaizinhos sendo restituídos e nem os animaizinhos vivendo a vida consagrada, mas se quiser fazer uma experiência, pode Legal. passar uns dias lá conosco. E até é bacana você comentar isso, se alguém aqui estiver assistindo a gente também aqui e quiser contribuir, ajudar de alguma forma, porque a providência de Deus, ela passa pelas mãos humanas, né? Ela passa pelas mãos. Então, muito é uma importante. comunidade, é uma obra que vive da providência. Então, se você que está nos assistindo quiser contribuir, no site de vocês tem as informações. Tem as informações bancárias, tem o nosso Pix. Nosso Pix é fácil, é financeiro@cristolibertador.com.br. Mas lá no site tem Banco Itaú, Banco Bradesco, tem as informações todas. Isso aí hoje em dia tá fácil de transferir, né? o dinheiro se você tem, claro. Claro. Tá difícil de ter, mas quando você tem, se você quiser transferir, é fácil. Mas se você pode fazer esse gesto, Sim. faça, é Vai importante. ajudar muitas Às pessoas. vezes a gente fala muito que falta obras sérias, que falta projetos sérios, e a gente, quando se depara com não ajuda, não promove. Então, se você pode levar esse material para mais pessoas, faça é importante, isso. necessário, né, para que a obra, né, dê mais frutos. Legal, muito obrigado, gente. Precisamos. Agradeço pra caramba a oportunidade, né? Acolheram super bem a Giovana Obrigado. quando ela esteve aqui recentemente. Foi top lá ouvir ela falar de Madalena, né? Foi maravilhoso. E é uma grande alegria também poder estar aqui com vocês. Tem um carinho muito grande pela missão de vocês. Tamo aí junto. Precisando, É isso. tamo aqui. Mais retiros virão. Em nome de Jesus, é isso aí. Obrigado. Avisos isso. da comunidade. Sábado, grupo de oração a partir das 19 horas. Quartas-feiras, aqui neste lugar, Jardim Sarado, entre em contato com a gente. E Maranatá de Pentecostes, em junho. Então venha trazer uma experiência com Deus. Dias 3, 4 e 5 de junho, Maranatá de Pentecostes, você está convidado.
Esta semana já temos o link de inscrição liberado, então quando você estiver assistindo, possivelmente esse link já estará na descrição do vídeo para você se inscrever para o nosso retiro. É isso, Max? É isso, meu, muito Guilherme, obrigado. mais uma vez, obrigado. Deus abençoe você Amém, e toda amém. a comunidade. Vocês também. E siga Jesus e follow-me. E se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e follow-me.